Então, com a palavra, nosso amigo Luiz Carlos. Ok? Bom, é sempre uma alegria muito grande fazer uma palestra, né? Eu faço palestra aqui na nossa casa há poucos anos, há 53 anos, né? Que a gente faz a palestra. Mas sempre é uma alegria muito grande. E eu estava comentando, apesar de já ser alguns anos, eu sempre fico muito nervoso, muito tenso, né? Então hoje, por exemplo, eu começo a tremer, né? No dia da palestra, eu até ia pedir para a Paulinha me substituir, porque eu estava nervoso e ela não quis. Eu fico tão nervoso que eu venho cedo. Eu saí 4h30 de casa, às 5h30 eu estava aqui, para dizer que eu estava aqui. Bom, Você não é nervoso naturalmente? Eu sou atacado. Eu sou atacado. Com certeza eu sou atacado. Eu até hoje recebi do Luiz Roberto Coelho um vídeo, foi até bom, né, sobre consciência, subconsciência, para poder eu me acalmar. Aquele vídeo, entendeu? Mas eu fico muito nervoso, muito tenso, talvez por pouca experiência de fazer palestra, né? 53 anos. Bom, mas hoje, gente, como eu faço poucas palestras durante o ano, eu hoje vou fazer 2, tá? Ok? Mas quem tiver que sair, sai. Cada palestra de 1 hora, umas 10 horas. Brincadeira. Bom, há um mês e pouco atrás, nós tivemos uma reunião de estudo sobre um tema, e eu falei assim, interessante, né? Você estuda o Evangelho há 30, 40, 50, 60 anos, mas sempre descobre uma coisa nova, né? Impressionante. E aí, tem um tema que me deixou absurdamente impressionado com a abrangência do Evangelho, que é capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí eu fiquei pensando assim, bom, esse assunto aí é para falar, né, daqueles seres que se acham profetas, que se acham os grandes representantes, né, de Deus na terra, tal. E aí foi a grande surpresa. O Evangelho diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tirás mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, 43 e 45. Bom, veja só que interessante. Quando você começa a estudar o Evangelho, você fica pensando assim, quem são os falsos cristos e os falsos profetas? Sabe quem são? Nós todos. Impressionante. Qualquer um de nós pode ser um falso Cristo ou um falso profeta. Mas qualquer um de nós pode ser um bom profeta e um bom representante do Cristo. Aí o Evangelho diz o seguinte, bom, o que são falsos profetas? Resposta do Evangelho. Olha que interessante. São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, por interesse e até por maldade. Então olha só que interessante. Olha a abrangência do Evangelho. O que são os falsos profetas? Qualquer um de nós. Qualquer um que conscientemente conhece a verdade, mas negam a verdade. Qualquer um de nós
pode a qualquer momento ser um mau profeta na hora em que passa a notícia errada. Por quê? Passa por que motivo? Por orgulho, por interesse ou até por maldade. Bom, eu já venho estudando esse tema aí há uns 2, 3 meses. E aí fui procurar na coleção de André Luiz, né? Nosso Lar, Mensageiros da Luz, Missionários, né? Fui procurar lá em André Luiz, né? Qual é a visão, né, dos espíritos, de André Luiz também, né? Sobre falsos profetas. Angelina, eu vou depois querer que você abaixe isso aí, viu? Eu vou querer, tá? Você vai entender por quê. Mais tarde eu vou querer. Não precisa ser agora, não. Não precisa ser agora, não. Só mais tarde. Bom, André Luiz em Missionários. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Aí eu fiquei preocupado com o seguinte. Olha só que interessante. A causa geral dos desastres mediúnicos. Então, repara bem. Um médium espírita, ele, a cada momento, ele está sujeito a ser ou um bom ou um mau profeta. Gente, presta atenção. E a mediunidade é uma responsabilidade, é um peso, é uma oportunidade complicada, difícil. Eu falo porque eu sou médium, né? Durante alguns anos, aqui na nossa casa, nas reuniões mediúnicas, eu psicografava. E garanto a vocês, a cada psicografia, aquilo me deixava absolutamente tenso. Assim, até que ponto isto é mediunidade, até que ponto isto sou eu? Não é? E outra coisa, e será que essa mensagem, né? Essa mensagem que eu trouxe, essa mensagem vai construir? Essa mensagem vai agregar? Então, olha só, um médium pode ser a qualquer momento um falso Cristo. Pode ser um falso profeta. Depende de como ele passa aquela mensagem mediúnica. Missionários. A causa... E olha só, gente, eu e minha mulher combinamos uma coisa muito importante. Nunca falar de coisa má, só de coisa boa. Né? Você falar nada de coisa ruim, só de coisa boa. Né? Mas eu digo o seguinte, olha só, a mediunidade, ela pode gerar, né, profecias, no sentido mais amplo do conceito. Então, olha só que interessante. A causa geral dos desastres é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Muito bem. O Evangelho diz assim: em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. O Evangelho está chamando a atenção o seguinte, aqueles, né, que são mestres, né, das lições da vida, são pessoas, são seres, são espíritos, de que forma? São espíritos que avançaram moralmente e intelectualmente. Atenção, moralmente e intelectualmente, porque nem sempre o avanço intelectual, né, resolve. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade, para ser um bom profeta. Isso é o Evangelho. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências,
visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Tá certo? Muito bem. Evangelho. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade. Muito bem. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer saber imitar o modelo que escolheu. Então, veja bem, o Evangelho trata, isto aqui tudo é do capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas. Pode ver que o Evangelho está considerando que qualquer um de nós pode ser um falso Cristo ou um falso profeta. Depende da posição em que se coloca. Tá certo? Muito bem. Emmanuel, Chico, ouçamos a sugestão do amor. A cada passo, na senda evolutiva, quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Interessante, né? Ouçamos a sugestão do amor. A cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Emmanuel, para fechar o Evangelho. Muito bem. Bom, aí a gente foi procurar também no Livro dos Espíritos alguma coisa relacionada com esse fato. Bom, no Livro dos Espíritos eu cheguei a selecionar, sei lá, umas 15 a 20 perguntas, né? Aí depois eu fui selecionando. Mesmo hoje, quando cheguei aqui, ainda cortei alguma. Mas olha só que interessante. Pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então olha só que interessante. Os espíritos, tá? Eles só têm um objetivo: melhorarem pessoalmente. Como? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Eu não sei se aconteceu já, se alguém já pensou exatamente do jeito que eu falo. De vez em quando, somente à noite, eu estou assim deitado, eu fico pensando assim: o que será que agora os espíritos que gerenciam a Terra, o que será que eles estão agora fazendo? O que será que eles estão agora programando, projetando para amanhã, por exemplo, né? E fico pensando assim: caramba, existem... Não, vamos ver, eu simplifico da seguinte maneira: cada mundo, né? Cada mundo tem um grupo de espíritos que gerencia, né? A Terra é gerenciada por um grupo de espíritos, tá? Então eu fico pensando, e agora, esses espíritos que gerenciam a Terra, né? Quando acontece, por exemplo, algum fato, né, terrível, eu fico pensando, poxa, como é que os espíritos que estão gerenciando a Terra, como é que eles fazem, né? Como é que eles tomam providências para melhorar as condições da Terra? Bom, pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? O que consiste? Resposta dos espíritos: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar
as instituições por meios diretos e materiais. Olha que interessante. Por exemplo, instruir os homens. Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu essa semana passada. Qual é a missão dos pais? Um casal que tem 2, 3 filhos. Qual é a missão dos pais? Como? Educar. Tá certo? Na verdade, olha só, quando você fala educar, a missão dos pais é auxiliar os filhos a gerenciar o seu progresso. Concorda? Quando você fala educar, exatamente gerenciar a vida dos filhos para que eles cresçam espiritualmente. Agora, através de quê? Através dos exemplos, através das palavras de amor, de carinho, tá certo? Então, essa é a missão, olha que interessante, a missão de qualquer espírito encarnado é essa, né? Auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Ou melhor, todos nós podemos ser um verdadeiro Cristo, um verdadeiro profeta. Como? Cumprindo a missão do bem, cumprindo a missão do amor. Esse é um texto que não sei se eu contei aqui, um fato que aconteceu comigo um dia desses. Não contei aqui não. Aconteceu um fato comigo um dia desses. Gente, é o famoso pagar o mico, que eu não sabia onde meter a cara. Eu trabalho numa empresa, num órgão, chamado Fundação Getúlio Vargas. Trabalho há 40 anos. E há 2, 3 semanas atrás, teve um curso. Um curso para professores. Era um curso sobre direitos autorais. Bom, um professor, um cara, um dos mais famosos do Brasil nessa área. E tinha uns 60 professores, né? 60 professores. Bom, eu estou sentadinho lá, cara, quieto. Todo mundo me conhece, porque eu tenho 40 anos de fundação. Né? Ali tinha uns 10 que foram meus alunos e hoje são professores. Né? Vamos lá. E aí eu paguei o maior mico da minha vida. Quando ia chegando ao final da aula, né? O célebre lá, o advogado, cara bom pra caramba, fala assim: quer ver uma coisa? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Alguém sabe quem fez isso? Aí começou a recitar uma poesia. Mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante do que a velocidade. E todo mundo calado. Né? E eu, sei, fulano de tal. Gente, o povo ficou todo de pé para bater palma. Não, eu não sabia onde metia, cara. De vergonha. Eu falei casualmente, por quê? Eu adoro textos, né? Eu adoro textos, assim, de escritores, e homens e mulheres, né? E eu uso muito, nas minhas aulas, muito texto. Por coincidência, aquele é um texto que eu uso, sei lá, há mais de 30 anos. Bom, estou falando isso porque agora eu vou mostrar um texto que eu adoro. Cecília Meirelles. A arte de ser feliz. Houve um tempo em que eu contei essa história aí do pessoal da fundação, porque assim, o professor, quando falou, ele falou como dizer assim: aqui ninguém tem a menor ideia disso aí. E eu, né, inocentemente, falei, bom, a arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde. Todas as manhãs, é um pobre com um balde. Em silêncio, ia tirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma regra, era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos, que sempre me parecem personagens de Lopes da Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que as coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. A arte de ser feliz, Cecília Meirelles. A arte de ser feliz, Cecília Meirelles. Por que eu lembrei desse texto? Por isto aqui, ó. Olha só. Emmanuel. No plano carnal, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele a maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Então, olha só que interessante. Cada um de nós, olha a orientação dos espíritos. Cada um de nós, visão, audição, tato, padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando ensejo de recapitular e aprender. Então, eu li esse texto, né? Eu li esse texto de Emmanuel, e aí eu falei assim, interessante, né? A Cecília Meirelles, olha que interessante, a Cecília Meirelles, arte de ser feliz, ela fica feliz de abrir a janela e ver um pobre jogando água, né? Entendeu? Quer dizer, ela fica olhando, né? Marimbondos, pardais, etc. E tal. Então, assim, que interessante. Né? E, no entanto, cada um de nós está isolado na concha milagrosa do corpo. Não sei se acontece com vocês, tipo, acontece assim de um fato, você tem a impressão que aquilo já aconteceu na sua vida? Aí você fala, não é não. Quanto mais você quer refutar, mais ele... Não acontece isso? Que coisa interessante, né? Não acontece não. Você está assim aí,
Ué, isso já me aconteceu, isso aí eu já vi. Não é? Teve outra coisa interessante, não sei se acontece com vocês. Às vezes você conhece uma pessoa, por exemplo, eu agora estava em Santo André, em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo e o motorista falou: olha, professor, nós vamos ter que esperar um pouquinho, que está chegando um outro professor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vocês vão ter que ir juntos, vão ter que esperar. Tá bom, né? Esperei lá uma meia hora. Aí chegou o professor. Gente, esse professor, quando chegou, ele tem 35 anos, tem uma filhinha que fez 1 ano agora, dia 1º. Simpatia. O cara chegou, começou a me tratar, eu e ele, como se a gente já se conhecesse há 300 anos. Tem 35 anos, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar no nome dele. Ele já tinha ouvido falar no meu nome, porque eu estou antigo lá. Né? Então, acontece muito isso. Tá certo? Muito bem. Em uma sala de aula, haviam várias crianças. Quando uma delas perguntou à professora: professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e ao voltarem, a professora disse: então é o seguinte, um menino chega para a professora assim: professora, o que é o amor? Faz o seguinte, está na hora do recreio, cada um vai procurar no pátio, né? Cada um vai procurar no pátio aí fora alguma coisa que desperte em você o sentimento do amor. Tudo bem. Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: tia, eu trouxe esta flor. Não é linda? A segunda criança falou: eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou: eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com o outro irmão. Não é lindo? E assim as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou: meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu: desculpe, professora, eu vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Eu vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor em nosso coração. Eliane de Araújo. Lindo, né? Eu estou chegando à seguinte conclusão. Eu estou ficando velho, né? Estou ficando velho. Ficando velho, Rosana, ficando velho. E estou numa fase engraçada que eu fico na rua olhando crianças. Eu tenho 2 netos pequenos ainda.
uma garotinha de 2 anos, um garotinho de 5 anos. Uma vez por semana eu vou lá dormir com eles, né? Eduardo e Helena. O Eduardo dorme abraçadinho comigo e minha mulher. Eu cada vez mais, acho que estou ficando velho, né? Eu fico fazendo exercício assim, como é que eram os meus filhos, os 3, quando eram crianças? Não consigo lembrar quais, Ana. Não. Assim, tipo, eu vejo um casal andando na rua, eu queria lembrar como é que era o André e a Adriana. Não consigo. Então, cada vez mais, eu me apaixono por criança, né? E fico emocionado, né? Entro no elevador, tem um carro. Hoje mesmo, entrei no elevador, tinha uma moça com uma menininha, né? Linda, né? Linda. E a moça falou assim, dá bom dia para ele. A menininha ficou me olhando. Né? Sei lá, e fico emocionado. Eu comprei até um DVD de um filme que eu falo para todo mundo ver. Eu vi num sábado e dormi chorando e chorei a noite inteira. Não deixem de ver. Extraordinário. Já viram, gente? Hã? Extraordinário. Está no Now. Extraordinário. Eu comprei o DVD na loja americana. Eu comprei o DVD, boto e fico vendo trechos. É lindo, é lindo, é lindo. Do menino, é lindo, né? É uma coisa... A interpretação da Julia Roberts é algo de fantástico. Tá? E principalmente quem é pai ou mãe tem que ver o Extraordinário, né? Porque é uma coisa assim... É uma história de amor das mais lindas que eu já vi. Bom... Mas, Gilberto, sabe o que é? É a velhice. É a velhice. É a velhice. Mas olha, presta atenção, gente. Presta atenção. Viu o que ele falou? Me provocou, né? Mas, gente, presta atenção. Eu não vou sair daqui hoje se eu não fizer ele chorar. Quer apostar? Quer apostar? Eu vou me vingar. Cala a boca. Eu não saio daqui se eu não fizer ele chorar hoje. Vou fazer. Tá bom. Vou fazer ele chorar. Isso é minha vingança. Bom. Peraí. Já nos princípios da minha vida como espírita, toda vez que eu preparava uma palestra, eu usava sempre uma página, uma lição, uma história de um livro que eu sou apaixonado, chamado Boa Nova. Então, semana passada, que a gente viu a palestra do Hernani, quando eu estava lá embaixo com o Hernani, passou uma senhora, e falou, não, uma senhora que estava aqui no centro, não sei a que horas foi, mas ela falou assim, estou lendo um livro lindo, para mim e para o Gilberto, que tinha uma página que eu até chorei. Uma senhora que frequenta aqui, eu não sei, ela é uma que toca órgão. Não sei, toca órgão. É uma que toca órgão. Não sei se ela está por aí, tá? É. Ela chegou para mim e para o Gilberto, falou, Gilberto, estou lendo um livro maravilhoso. Aí ela não lembra o nome. Aí o Gilberto lembra, Boa Nova. Boa Nova. Essa é a capa original. É a capa original. Tá? Tem mais, tem um... esse aqui é da biblioteca. E tem mais 2 na biblioteca para pegar emprestado. Não deixem de ler, porque esse livro me acompanhou anos e anos em palestras. E aí, essa moça que toca a órgão falou assim, eu li uma página que me levou às lágrimas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou homenagear essa senhora contando a página que levou ela às lágrimas. O nome da página é Joana de Cusa. E ela disse que chegou às lágrimas. Conhecem a história de Joana de Cusa? Bom, do livro Boa Nova. Bom, é o seguinte,
Multidão que seguia Jesus tinha uma mulher da alta sociedade, uma mulher nobre. Ela era casada com um intendente de uma cidade chamada Antipas. Antipas era uma cidade, tipo um polo comercial, né? Uma cidade de muito movimento, em que havia muitos comerciantes e tal. E ela era casada com esse homem nobre. E ela estava sempre seguindo Jesus. Bom, um dia ela procurou Jesus e falou assim: mestre, eu preciso lhe confessar uma coisa. Eu estou vivendo uma fase muito complicada, muito difícil, porque o meu marido, lá, o intendente de Antipas, intendente é uma espécie de prefeito, não, ele é contra a sua doutrina. E então a gente está vivendo momentos muito difíceis, porque ele não aceita, e eu sigo, eu venho, e então a gente está passando uma fase complicadíssima. O que eu faço? Eu imponho a sua doutrina para ele? Bom, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Eu considero essa frase uma das frases mais marcantes da doutrina espírita, de Humberto de Campos. Olha que coisa impressionante. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Volta, tá certo? Volta, tá certo? É uma obra divina, sabedoria e amor. Bom, e Joana continuou com os problemas, etc e tal. O marido desencarnou. Ele desencarnou numa situação complicadíssima, devendo, perdeu tudo material, devendo muito, em péssimas condições físicas, cheio de feridas, morreu em estado lamentável. Mas tinha deixado um filho, ela tinha um filho, né? Bom, o marido morreu, o que Joana fez? Foi trabalhar na obra de Jesus. Foi trabalhar, cuidando das crianças sem mãe, etc e tal. Continuou trabalhando, muito bem. Quando chegou o ano 68, com a perseguição ao cristianismo, né? Eu até fui ver um filme ontem que eu não gostei, no cinema. Mostra muito. Paulo, o apóstolo. Não gostei. Não gostei, não. Muito sofrido. Bom, mas o filme até passa no ano 68, em que os não cristãos, né, os romanos, né, pegavam os cristãos e amarravam nos postes e tacavam, incendiavam, né, para iluminar essas ruas e tal. No ano 68. Esse filme passa no ano 68, Paulo. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Era Joana, estava amarrada, tá certo? Para ser sacrificada, ao lado do filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. E aí o filho gritava: abjura, abjura! Bom, exclama o executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. E aí, um dos homens, um dos verdugos, vira para ela e fala assim, debochando: vem cá, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. Quer dizer que o teu Cristo te ensinou só a morrer? E ela responde, a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda força para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Ela já nos momentos finais da tortura. Não apenas a morrer, mas também a vos amar.
Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível. Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Ela sente Jesus colocar as mãos nos ombros. Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Eu coloquei isto na palestra em homenagem àquela moça que toca piano, órgão, que é... Tá certo? Não foi essa página que você falou? Muito bem. De caminho em caminho. Chico Xavier. Segue fazendo bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, servem nas construções e espinhos lembram rosas. Não percas a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança entraves à marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Não acuses a ninguém, compadece-te e age amparando. Quem te pareça no erro, unicamente haverá estragado em si mesmo o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gastes tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem à frente e esquece tudo aquilo que te representa por apelo à desistência ou desânimo. Alguns dos minutos das horas de que disponhas, investidos no reconforto, aos irmãos emparedados no sofrimento, ser-te-ão contados por créditos de alegria e paz. A página, o comentário da página inicial. Ela. Tá. Ela falou sobre isso. Se a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontres a presença da sombra, acende a luz da renovação. Quando alguém te fala em tribulações do presente, destaca as possibilidades do futuro. Aos irmãos que te exponham prejuízos de agora, aponta as vantagens que virão. Estende a própria alma nas dádivas que fizeres. Faz, mas não faças com intenção de te engrandecer. De tudo quanto ouças e vejas, fale ou faças. Prevalece tão somente o amor que puseres nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueças de que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança da tua fé, recordando sempre de que o amanhã trará um novo alvorecer. Acabei a primeira palestra. Agora, por favor, vamos começar a segunda palestra. Ô, gente, olha só, para a segunda palestra, se alguém precisar, eu trouxe alguns lenços de papel, tá certo? Estão aqui, tá certo? E agora eu vou cumprir aquilo que eu falei que eu vou fazer. Casa Eurípides, dia 1º de maio, fizemos 53 anos de inauguração, tá certo? Muito bem. Eurípides Barçanufo, Colégio Allan Kardec. Eurípides fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905. Em 1º de abril de 1907, o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec. Aqui. Em Sacramento. Nós já visitamos, inclusive. Nós já fomos lá visitar. No livro A Vida Escreve, escrito pela psicografia de Chico, Hilário Silva, dá-nos a conhecer o episódio mais sublime da vida de Eurípides. Uma noite, após adormecer, Eurípides desdobrou-se espontaneamente e sentiu-se a subir, notando uma atmosfera cada vez mais límpida e tênue. Viu-se então numa paisagem linda e, olhando à sua volta, reparou que ao longe havia alguém sentado que parecia meditar. Aproximou-se, viu que era Jesus e que estava a chorar. Eurípides chega perto de Jesus e pergunta:
Senhor, o que fazes? Perguntou então por que o fazia. Por que Jesus chorava? Jesus respondeu que era por causa daqueles que conheciam o Evangelho, mas que não o praticavam. Desde essa noite e até o fim da sua vida, nunca mais deixou de trabalhar com Jesus. Eurípides Barçanufo. O Gilberto tinha me pedido para fazer uma palestra sobre Eurípides, mas como na segunda o Hernani fez uma palestra sobre Eurípides, na quinta ele fez uma palestra, eu fiz só esse trechinho para identificar quem era Eurípides. Mas Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec. Mas, além do Colégio Allan Kardec, existe também a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Casa Espírita. Bom, vou falar sobre alguns personagens que têm a ver com a Casa Eurípides Barçanufo da Gazeta da Tarde 235. Valdo Vieira e Chico Xavier. Valdo Vieira e Chico Xavier. Estava conversando com o Gilberto lá embaixo, antes de começar a palestra, o seguinte, que um dia a gente estava em Uberaba e este rapaz, Valdo Vieira, que morava com o Chico e era um grande médium, já desencarnou há 2 anos atrás. Ele comentou com a gente que, assim, Emmanuel foi falar para o Chico que doutor Eurípides Barçanufo, falou para Emmanuel, pediu para Emmanuel falar para o Chico, diz aos meninos que eu estou com eles. E aí nós viemos e fizemos a casa. Bom, Valdo Vieira, Chico Xavier tem a ver. Quem mais? Esse aqui se chama João Carlos da Cunha. Esse aqui se chama Joaquim de Souza Bastos. Este desencarnou há 34 anos. Este desencarnou há 23 anos. São 2 dos fundadores. João Carlos Cunha, Joaquim de Souza Bastos. Gilson Bordalo e Gilberto Bordalo. Já temos aqui 4 dos fundadores. Que na verdade vira 6, tá? João Carlos Cunha e Joaquim de Souza Bastos. Gilberto Bordalo, Gilson Bordalo. Joaquim, Luiz Carlos e João Carlos Cunha. Fundadores da Casa de Eurípides. Joaquim, Gilberto Bordalo e João Carlos Cunha. Fundadores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Joaquim de Souza Bastos e João Carlos Cunha. Joaquim de Souza Bastos e João Carlos Cunha. Gilson Bordalo e João Carlos Cunha. Gilberto Bordalo. Fundador da Casa. João Carlos Cunha. Com a Luciana no colo. João Carlos Cunha, que era um grande palestrante, não sei se alguns já chegaram a assistir. João Carlos Cunha. Coronel Ney. Coronel Ney era um senhor que morava aqui em cima. Eu não consegui foto dele, mas também nos ajudou a fundar. E também vieram, logo que a gente fundou a Casa Espírita de Barçanufo, este casal veio trabalhar com a gente. Lalita e César. Lalita e César. Que vieram também para cá, né? Na verdade, nós tínhamos um grupo aí em Jacarepaguá,
E nós tínhamos alugado em cima de uma padaria na Capitão Menezes, tivemos que entregar, ficamos sem local para fazer as reuniões, e nós fomos frequentar um grupo espírita no Meia, chamado Fabiano de Cristo. Quando frequentamos lá, nós conhecemos a Dona Lalita, né? Que tinha uma porção de filhas, uma delas, Ana Lúcia, que namorou Gilson, casou Gilson, tá certo? E aí, quando a gente fundou aqui a casa, Lalita e César passaram a frequentar aqui a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Dona Lalita e seu César, tá certo? Vieram lá do Fabiano de Cristo, tá certo? E fundamos aqui a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Hein? Mas olha, esse é duro de roer, esse não. Tá certo? Bom, então, olha só, gente, só para encerrar o nosso encontro, eu quero dizer o seguinte, que hoje nós temos a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que graças a Deus, né, hoje nós temos 5 núcleos de trabalho espírita. A Casa Espírita, Dona Meca, GAPEB, Núcleo Chico Xavier, ali no Largo do Anil, e a Vila Sapê, onde, por exemplo, no sábado, a gente teve a distribuição dos cobertores, dos alimentos. E, então, nós queremos dizer o seguinte, que agradecemos realmente a Eurípides Barçanufo, que num gesto de amor muito grande, mandou dizer, fala para os meninos que eu estou com eles.